sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eclesiástico, capítulo 22, versículos do 24 ao 29. Assim nos diz a palavra de Deus. Quem fere o olho faz correr lágrimas. Quem fere o coração expulsa dele a amizade. Quem atira pedras nos pássaros afugenta-os. Assim quem censura a gritos o amigo desfaz a amizade. Se brandiste a espada contra o amigo, não desesperes, o retorno é possível. Se abriste amargamente a boca diante do amigo, não temas, pode haver reconciliação. Se porém houve gritaria, injúria, soberba, revelação de segredos ou golpe desleal, nestes casos qualquer amigo se afasta. Guarda fidelidade ao amigo em sua pobreza, para que possas beneficiar da sua prosperidade. No tempo da sua tribulação, permanece-lhe fiel, para teres parte na sua herança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem magoa um olho, quem fere, quem ofende um olho, faz o olho chorar, faz ele correr lágrimas. Mas quem magoa o coração, expulsa de dentro dele a amizade. Quem magoa o coração, expulsa a confiança. Quem fere o coração da pessoa amada está expulsando o amor de dentro dele. Nós temos que parar de nos ferir uns aos outros. Marido e mulher têm que parar de se machucar, de se magoar. Pais, parem de magoar seus filhos, de ferir seus filhos, pela desatenção, pelo descrédito, pelas palavras ríspidas, pelo uso da força bruta, pelo desafogar das raivas, porque isso magoa. Existem palavras que a pessoa nunca esquece. Há palavras que são muito piores do que uma pedrada, palavras que ofendem demais a pessoa. E olha, não é raro isso acontecer dentro de casa, até quando um pai, quando uma mãe quer mexer com o brio do filho para ele reagir, para a mocinha parar de comer porque está engordando, para o rapaz deixar de ser molequinho, garotinho, fraquinho e virar homem. Então, às vezes o pai e a mãe, querendo provocar no filho uma reação, usa palavras erradas, usa palavras que magoam a pessoa, que jogam a autoestima da pessoa lá embaixo, porque quando é o pai e a mãe quem dizem, gente, aquilo entra lá no íntimo da pessoa, lá onde ficam os afetos e ferem os afetos, porque quando é o pai e a mãe que está dizendo, tem a afeição, tem a ternura, tem o amor de pai, de pais e filhos, e vai lá no íntimo da pessoa e golpeia a pessoa de maneira que a pessoa muitas vezes cai. Que palavras, mas quando às vezes você chega para uma filha e diz assim: você está gorda, nada cabe em você, você está feia, está horrível, olha o seu cabelo, você nem parece minha filha. Onde é que você já viu andar desse jeito, desmanzelada, porca? Você está pesada demais, homem nenhum vai te querer. Aí você vai conversar com a mãe, vai conversar com o pai. Qual era a intenção? Provocar uma reação. Com certeza você conseguiu.
mas não na direção que você esperava. Porque há palavras que desanimam. A mesma coisa às vezes acontece quando se vira para um garoto e começa a dizer para ele: olha, deixa de ser vagabundo, está na hora de você sair de casa. Filho meu não é vagabundo, não sei por que a gente foi ter mais filho. Esse rapaz só dá prejuízo, esse menino só dá preocupação. Tudo que ele faz a gente tem que ir lá verificar se ele fez bem feito, se está certo. A gente tem que ficar o tempo inteiro vigiando, a gente não tem sossego. Meu Deus do céu, para que a gente foi ter mais filho? Ou às vezes olhando para o rapazinho diz: você não vale o arroz que você come dentro dessa casa, você não presta. Ah, se você não fosse meu filho, se você não fosse meu filho, eu já tinha mandado matar você. Você acha que não tem pessoas que dizem essas coisas? O que você pretende com essas palavras? Arrancar o amor do coração do seu filho? Criar dentro do coração dele um sentimento de desprezo, de detestar você? Olha, vamos ouvir o que Deus nos ensina. A gente que muitas vezes acredita que Deus é duro, né? Há pessoas que pensam que Deus é duro demais. Pois é, aquele que a gente acha que é duro demais vem nos ensinar a amar, porque ele não sabe amar. E olha o que ele está nos dizendo: do mesmo jeito que quando você mete o dedo dentro de um olho, você arranca lágrimas. Quando você enfia o dedo na ferida de alguém, você expulsa o afeto dessa pessoa para com você. A coisa mais covarde que nós podemos fazer, gente, é aproveitar que nós conhecemos a pessoa, porque ela deu intimidade para a gente futucar as feridas dela. Já que eu conheço você, já sei seus pontos fracos, então é ali que eu vou. Como é triste quando você vê terminar um casamento e esposa conhecer as fraquezas do marido, marido conhecer as fraquezas da esposa e expor isso para todo mundo. Quem faz isso é que fica indigno. Você não merece fazer uma coisa dessa com você mesmo nunca na sua vida. Não é? E se fizer, vai semear o que tem de pior. Sabe, não aproveitar que a gente sabe qual é a fragilidade da pessoa para dominar a pessoa a partir das suas feridas, porque a consequência vem. E qual é a consequência? A quebra da amizade, a perda da confiança, a perda do respeito. A gente sabe que, infelizmente, há casamentos que não deram certo. Há pessoas que não conseguiram viver uma ao lado da outra. E a igreja entende isso, não é? Quando o casamento é verdadeiro, quando o casamento é legítimo, ele realmente aconteceu, o que a igreja ensina para cada um de nós, porque é a verdade: você assumiu um vínculo que não se desfaz mais. Então, se você arrumar uma outra mulher, se você arrumar um outro homem, isso é adultério, e é um pecado grave. Mas quando os dois, percebendo a impossibilidade de continuar essa relação, tomam a decisão de viver separados porque não conseguem viver juntos, é uma decisão que precisa ser respeitada. Agora, cada um, na sua consciência, entenda que se entrar numa outra relação, está cometendo adultério contra o marido, contra a esposa. Mas dentro desses casais que se separaram deste modo, a separação não precisa coincidir com uma inimizade. Porque tem casais que não suportaram viver juntos, mas se respeitam. Até porque tem filhos. Agora, quando você trai, quando você expõe a pessoa, quando, como a gente vê às vezes nos jornais, as notícias de o marido ou a esposa que expôs fotos do outro em momentos de intimidade. Quando se faz uma coisa dessa, aí, meu amigo, você quebrou a confiança, você quebrou a amizade. Quando se revela segredos, está se plantando inimizade. E olha, o mundo se torna pequeno quando você tem um inimigo, sabia? Você pode ter milhões de amigos,
que o mundo é um lugar, se torna cada vez maior. Quanto mais amigos você tem, mais cresce o mundo para você. Agora, se você tiver um inimigo, o mundo fica pequeno para vocês dois. Não vale a pena ter inimigos. Quem tem inimigo não tem sossego, não tem paz. Se você não consegue viver com a pessoa, pelo menos estabeleça uma amizade com ela. E amizade não quer dizer que você tem que ter todos aqueles sentimentos gostosos pela pessoa. Amizade significa manter a confiança, manter o respeito, a relação de ajuda, ainda mais se aquela pessoa viveu tantos anos com você. É perdoar para deixar o outro, olha, viver a vida dele e você poder viver a sua vida. E a palavra continua dizendo para nós: quem fere o coração, expulsa o que tem de melhor nele, expulsa a amizade. Quem atira pedra aos pássaros, faz com que os pássaros fujam. Se você só sabe brigar com a pessoa gritando, você vai espantar essa pessoa da sua vida. Ah, é o meu temperamento. Vai ficar sozinha. Tá certo? Vai ficar só, amigo. Ninguém aguenta uma pessoa o tempo inteiro gritando na cabeça. Não é? Quando as pessoas disserem para você, ou disserem para mim, ou para qualquer um de nós assim: nossa, você grita demais. Não diga eu não grito. Escute o que elas estão te dizendo. Porque às vezes quem grita não percebe. Vou contar uma experiência muito interessante, engraçada, que a gente vivia lá em casa. Os meninos eram pequenininhos. E a minha esposa, em geral, ela não sofre com TPM. Em geral. A Rose não tem aqueles dias difíceis antes da menstruação, não tem. Mas de vez em quando, pelo muito cansaço, não é? Às vezes o organismo está diferente. 1 ou 2 dias antes ela fica um pouco irritada. E eu fui aprendendo a conhecer isso. Porque se ela tivesse sempre, até ficaria mais fácil, porque eu já saberia, TPM. Mas como normalmente ela não tem, e eu aprendia como? De vez em quando ela estava da pá virada, assim, sempre muito carinhosa, respeitosa comigo, mas nervosa, sabe? Falava: o que será? Que raio aconteceu com essa mulher, meu Deus do céu? 1 ou 2 dias depois, vinha a menstruação. Falei: ela estava menstruada. Falei: ainda bem que eu não briguei com ela. Aí vem a menstruação, fica um doce de pessoa. Aí eu fui aprendendo a conhecer. Aí um dia, o meu filhinho mais velho, chegou para mim e disse assim: o pai, o que aconteceu com a mãe? Mamãe tá brava, tá nervosa, tá gritando. Eu falei: vem cá que eu vou te explicar uma coisa. Aí o pequenininho de 3 aninhos veio também. O que foi, pai? Eu falei: então toda mulher, uma vez por mês, sai sangue por aquele lugarzinho lá. Sai sangue lá? Eu falei: sai sangue lá, filho. E dói, pai? Eu falei: não dói não. É que quando a mulher, ela tá num período assim que ela pode ter filhos, dentro da barriga dela forma como se fosse um ninho. Fica tudo fofinho com sangue. Porque se vier o bebezinho, tem um canto ali para ele. Se não vier o bebezinho, o corpo da mulher joga aquele ninhozinho fora. E sai por lá, é um ninhozinho feito de sangue. Ah, tá. Só que 1 ou 2 dias antes, ela pode ficar daquele jeito ali, ó. A mamãe grita, né? Eu falei: grita, porque ela tá naqueles dias. E quando você tiver a sua esposa, com ela também vai acontecer, porque toda menina tem. Ah, tá, entendi. A minha esposa ouvindo lá da cozinha. Aí ela disse assim: eu não tô gritando. Aí o menino pra mim assim: ó, pai. Eu falei: Catinho, fica quieto. Passado uns dias, aí ela me chamou na cozinha: não acredito que você tá falando isso pro menino. Aí tá, beleza. Passado uns meses, a Rose começou a gritar lá na cozinha. Tava brava e tal. Aí meu filho veio correndo e disse: pai, é aquilo. Eu falei: é aquilo, não é? Olha, quando os gritos são por esta razão, sem problema, é uma coisinha de nada, nem ofende. Mas a pessoa que está gritando, ela nem percebe. Quando minha esposa respondeu de lá: eu não grito, ela estava dizendo sinceramente. E depois ela até conversou comigo: mas eu grito? Eu falei: amor, não é que grita,
Fica aquele tom mais espigaçado, sabe? As coisas ditas de uma forma mais imperativa. Ela, nossa, eu não percebia. Talvez você não perceba até que você grita. E não precisa ser mulher para gritar dentro de casa. Tem muito marido que não tem controle sobre si. Gritaria, gente, é falta de controle, é descontrole. A gente começa a gritar quando a gente não tem a situação nas nossas mãos. Sabe quando você sabe que uma pessoa está com medo, que ela está insegura, que ela não sabe do que ela está falando? Quando ela começa a gritar. Toda pessoa que perde o argumento levanta a voz. Então, é um sinal de fraqueza, não é um sinal de fortaleza. Há maridos que gritam, há esposas que gritam, há filhos que gritam, há pais que gritam. Tire isso de dentro da sua casa. A começar com você, porque se você começa a gritar, todo mundo dentro da sua casa começa a gritar também. Para ser escutado, para você ser ouvido por uma pessoa que grita, você tem que falar mais alto que ela. É um dos jeitos, é o pior jeito que tem, é você tentar falar mais alto que ela. Qual é o segredo quando uma pessoa estiver gritando? Você quer ser ouvido? Fale baixo. Se você diminuir o tom da voz, a pessoa é obrigada a parar de gritar para escutar você, o que você está dizendo. Aí as coisas, maneiram. Agora, se um grita e o outro grita, o próprio grito já ofende. E se você grita com seus amigos, censurando, olha lá, olha como está escrito: quem atira pedra aos pássaros afugentam, quem censura gritos o amigo desfaz a amizade. Quem censura, quem condena, quem acusa o marido, a esposa, os filhos, os pais, o amigo, aos gritos, quem acusa aos gritos, é como se estivesse dando uma pedrada. Não é à toa que faz a comparação, quem atira pedra aos pássaros. O que essa palavra está dizendo? É a mesma coisa que você dar uma pedrada na pessoa, você chegar acusando aos gritos. Você não gostou da atitude de alguém, você vai conversar com a pessoa e começa a falar bem alto para todo mundo ouvir. É igual uma pedrada. E às vezes você está enganado. Quando a pessoa te explicar que aquilo que você entendeu não é bem como você entendeu, amigo, já desfez a amizade, já estragou o relacionamento. Agora, a palavra de Deus acende para nós aqui uma luz, uma esperança, mesmo que você tenha puxado a espada, uma faca, uma arma contra o seu amigo, não desespere. Não desespere, porque o retorno é possível. Uma vez eu fui rezar por uma senhora, fui fazer uma visita, e quando eu cheguei lá, porque ela tinha problemas de coração, uma senhora que fez parte da história da minha família, e a gente sempre a teve em grande conta, mas visitava muito pouco. E uma vez que ela estava com problemas sérios no coração, nós fomos fazer uma visita para ela. E quando chegamos lá, ela tinha um problema maior do que o problema de coração. A filha a tinha espancado e tinha colocado uma arma no rosto dela, um revólver. E essa mulher estava destruída emocionalmente. Ela contou isso para nós com um rancor que você precisa ver. E a pessoa que estava comigo, que também era uma mãe, também tinha filhos, dizia: é isso mesmo, se filho meu faz isso comigo, eu não ia aceitar, não ia perdoar. E essa senhora dizia: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo a minha filha. E a outra dizia: é isso mesmo. Eu falei: o negócio está ficando ruim. Então eu pedi àquela senhora que estava acompanhando para esperar um pouquinho ali fora, para eu conversar com esta outra que tinha sido ameaçada pela filha. E quando essa senhora foi esperar lá fora, ela disse assim: essa mulher nunca vai perdoar a filha pelo que fez, nunca. Eu falei: tá bem, deixa eu só rezar com ela um pouquinho. E fui rezar por aquela mãe, que não importa o que ela tivesse feito, nada justifica
Nada justifica um filho agredir um pai fisicamente, uma mãe fisicamente. Nada justifica um filho puxar uma arma para um pai, para uma mãe. Nada justifica. Fui rezar por esta senhora, gente. Que mágoa que estava dentro dela. Mas num certo momento da oração, Deus a tocou. E ali naquela hora eu fui voltando com ela na história das duas. Aquela filha pequenininha, aquela menina que foi tão amada. Eu disse a ela: sua filhinha, que você sempre amou, não se perdeu no meio desta adulta agressiva. A senhora quer perdoar a sua filha? Não quer? E ela chorava. Falei: diga que a senhora a perdoa. E aquela mulher disse: eu perdoo a minha filha. Foi um dos momentos mais dolorosos e mais lindos que eu vi na minha vida. Foi um perdão, gente, mas um perdão assim avassalador. Principalmente por causa da injustiça, porque a injustiça tinha sido grande. Aonde a injustiça é grande, o perdão tem uma força de salvação ainda maior. E quando eu abri a porta, aquela senhora olhava para mim e disse assim: ela não perdoou, né? Eu falei: perdoou. Ela falou: não acredito. Eu falei: perdoou. Se uma mãe que foi ameaçada com uma arma na boca por uma filha que ela cuidou com tanto carinho, foi capaz de perdoar, e não só porque é mãe, perdoou mesmo. Eu quero dizer a você que acha que não tem volta no que aconteceu, mesmo que você tenha puxado uma arma para a pessoa que um dia você amou, não se desespere, porque a reconciliação é possível. Não se desespere. Agora, se houve coisas mais graves, como diz aqui, olha, se brandiste a espada contra um amigo, não desesperes, porque o retorno é possível. Se abriste amargamente a boca diante do amigo, se você despejou suas amarguras sobre a pessoa, contra ela, não é que você fez um desabafo, que você está infeliz com a vida, que está achando a vida amarga. Não, é atacando a pessoa com coisas amargas. Não temas. Pode haver reconciliação. Se, porém, houve gritaria, você entendeu? Porque você tem que arrancar a gritaria da sua casa. Senão, o dia que seus filhos saírem, eles não vão voltar. Com gritaria, você consegue que o outro te deixe, que a outra te deixe. Com gritaria, você afasta os amigos. Ou a amizade nem começa. Quando a pessoa chega e vê. Sinceramente, teve pessoas que eu logo de cara não consegui me aproximar. Por causa disso aqui. Falei: não vai dar certo, não vai dar amizade isso. Então, se houve... deixa eu achar aqui de novo onde está aqui, ó. Porém, se houve gritaria, injúria, soberba é você se colocar, olhar o outro de cima para baixo, se colocar sobre o outro. Quando um amigo se põe sobre o outro amigo, acabou a amizade. A amizade só é possível entre iguais. Ah, mas ele tem mais dinheiro, outro tem menos. Isso não desiguala você. Aí a dignidade é igual. A conta é diferente, a conta bancária é diferente, mas isso não desiguala. A amizade nivela os amigos. Então veja a qualidade de amigos que você escolhe, porque senão você vai baixar seu nível, viu? Porque se você pega amigos de baixo quilate, gente que não presta que eu digo aqui, escolhe tudo que não presta na vida. Falcatrua, mentira, envolvido com crime, essas coisas. Meu amigo, você vai se nivelar com ele. Mas se você escolhe ser amigo de uma pessoa de um coração nobre, a amizade vai nivelar vocês também, vai fazer você subir. Então, amigo nenhum se põe sobre o outro. Eu sou mais que você. Senão não tem amizade. Se houve revelação de segredos ou golpe desleal, esfaqueou a pessoa pelas costas, traiu, apunhalou pelas costas, nestes casos qualquer amigo se afasta. Não estranhe não, qualquer um se afasta. Aí tem que entrar a graça de Deus, aí tem que entrar a cura do Espírito Santo. Não pense você que com
o seu charme, com a sua elegância, com a lábia que um dia você usou para conquistar a pessoa que você vai reconquistar, porque não se reconquista ninguém só com palavras. Depois que você perdeu, amigo, não se reconquista ninguém só com palavras. Você não vai conseguir de novo o amor que você perdeu se justificando, argumentando. Para você mexer com o coração da outra pessoa, para você comover o outro, os argumentos não servem para nada. Para nada, porque você acha que a outra pessoa que foi ferida, foi magoada, foi humilhada, foi exposta, vai se deixar vencer por um argumento? Não vai. Para cada acusação que você fizer para ela, existe uma desculpa. Quando uma pessoa não quer se reconciliar com você, é muito difícil a conversa, porque para cada coisa que você traga de que ela estava errada, ela vai ter uma desculpa. Para toda cobrança, ela vai ter uma justificativa. Para cada razão que você oferecer, do motivo pelo qual você a ofendeu e vocês se separaram, e motivo pelo qual você agora quer voltar, ela vai ter uma contra-razão e a discussão não tem mais fim. É um bate-boca que não tem mais fim. Por isso que o ditado diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Um dia eu atendi um casal, atendi uma mulher, e ela me falou um monte de coisas, e diante das coisas que ela disse, eu dei um conselho para ela. Diante do que ela falou, passado 2 dias, o marido dela bateu aqui junto com ela. Não, o negócio lá em casa está fervendo e você precisa conversar com a minha esposa de novo. Eu falei: ótimo, ela está aí? Está. Conversei com a esposa, discurso não batia. Eu falei: vamos ter que conversar com vocês dois juntos. Gente, quanta mentira, quanta mentira, mentira demais, demais. E os dois começaram a discutir na minha frente, um e outro. Peguei no braço de um, peguei no braço do outro e disse assim: quando vocês aprenderem a parar de mentir para mim e um para o outro, vocês me chamam, que eu não vou ficar aqui nessa trocação de tomate podre de jeito nenhum. Levantei e deixei os dois lá. Discussão sem fim. Sabe por quê que não tinha acordo? Porque havia o desejo de uma vida paralela, que um casamento não permite. Ele queria liberdades que um casamento não permite, e ela queria liberdades que um casamento não permite. Então um queria moldar o outro ao seu gosto, mas não queria se amoldar ao que um casamento, um matrimônio pede. Nunca que vai dar certo, nunca que vai. Palavras não consertam essas atitudes erradas. Não adianta você achar que você vai convencer a outra pessoa, porque você pode enganar um pouquinho de tempo, mas não engana para sempre. Você já viu uma mulher que foi abandonada reconquistar o marido através de um processo em que ela prova que ela tem razão e ele não? Você já viu o homem voltar para casa? Ele saiu, ele abandonou a esposa, ele não aguentava mais. Aí ela consegue convencê-lo a ter uma conversa com ela, e nessa conversa ela vai armada para convencê-lo de que ele não tinha razão. Sinceramente, olha aqui nos meus olhos e me diga: você acha que ele vai voltar para casa? O que esse camarada vai entender? Graças a Deus que foi embora. Essa conversa só serviu para me mostrar que eu fiz o certo. Por quê? Esse tipo de procedimento irrita. O processo irrita. Esse tipo de atitude só afasta mais. Argumentos, razões, conhecimentos a respeito da vida dos outros, do outro, só incha. E aqui entre nós, me permita a expressão, só enche o saco. A pessoa ficar argumentando, a pessoa ficar oferecendo aquele monte de razão, a pessoa querer manipular o conhecimento que ela tem a respeito da... Eu te conheço, eu sou casada com você, eu sou casado com você, e vai, incha e enche, sabe? É triste quando uma pessoa pensa que vai atrair a outra ou reconquistá-la fazendo as mesmas coisas que um dia a conquistaram.
Um dia eu fiz isso, deu certo, não vou fazer de novo. Não funciona mais, amigo. Esse remédio tem prazo de validade já vencido já. Igual o homem que na véspera do divórcio ele resolveu chamar a mulher, na véspera do divórcio, pelo apelido carinhoso de quando eles namoravam, achando que isso ia comover o coração dela. Deu ódio nela, nossa senhora. Uma vez eu estava esperando para ser atendido num lugar aí um casal muito carinhoso, amoroso e meloso também, sabe, se despedir na frente do consultório cheio. Era um consultório, estava cheio. Aí ele ia lá, apertava as bochechas dela e dizia assim: tchau, Muquita. Era um apelido carinhoso. Aí ela respondia: ai, Muquito, eu vou ficar com saudade de você. Eu falei: Muquita? Mosquito, gente. Eu falei: que apelido aí? Não tem um apelido melhor? Agora, imagina, não esse casal, que pelo jeito eles se amavam bastante. Imagine um casal que está ali para se separar, e o cara vira para ela e diz assim: eu não acredito que você vai fazer isso comigo, Muquita. Vai tomar uma muquita no meio da festa, né? Uma muqueta. Porque isso só deixa a pessoa mais enfurecida. O que o outro fez só deixou a mulher mais furiosa. Para reconquistar outra pessoa, para recuperar o afeto, é preciso despertar no coração da outra pessoa a capacidade de te ver como ele te via quando te amava. Você vai ter que fazer algo novo, ser uma pessoa nova. Não é ser outra pessoa, é você se renovar, para você despertar no coração desta mulher a maneira como ela te via quando ela te amava. Não é fazer as mesmas coisas de antes, porque para fazer renascer o seu amor por mim, né, eu preciso de te reconquistar. Eu preciso me tornar de novo interessante para você. Não é assim? Eu preciso despertar em você pelo menos a esperança de que algo dentro de mim está diferente, e não ficar me lamentando, né? Como diz São Paulo a respeito do amor, né? E do conhecimento. O amor alimenta, mas o conhecimento infla, incha, enche e desgosta você de mim. Muita conversa nessa hora incha a situação, inflama a situação e desgosta ainda mais. Então, no momento para a pessoa se reconciliar, para reconquistar o relacionamento, eu preciso tomar a decisão de não ficar censurando. Eu não posso ficar te censurando, porque as censuras apenas irritam a qualquer um. Eu não vou ficar desfolhando uma infinidade de motivos que você tem para me amar, porque de verdade não existe razão para ninguém me amar, gente. Márcio, a razão para a gente te amar é porque você está lá no Sorrindo para a Vida, porque você aparece numa televisão, porque você explica a palavra de Deus. Isso não é motivo para amar, não. O motivo para eu te amar é porque você é a mãe dos meus filhos. Outra pode ser também. Você é o pai dos meus filhos. Outro pode ser também. A gente fica procurando motivos, razões para o outro nos amar. De verdade, não há razão para outra pessoa te amar a não ser o amor. A razão de te amar é o amor. Por que ela te ama? Vou te dizer por que ela te ama. Ela te ama porque te ama. Por que ele te ama? Porque te ama. Às vezes começa uma briga desse jeito. Queria que você falasse para mim, por que você me ama? Aí o outro não sabe responder, aí fica lá enchendo a cabeça, sabe? Irritando, enchendo o saco. Eu não acredito que você não sabe por que me ama. Toda razão que ele der, ou que ela der, do motivo pelo qual te ama, vai diminuir você. Eu te amo porque você é bonita, só por isso. Eu te amo porque você se mostrou que seria um bom marido, um bom pai, só isso. Eu te amo porque você é um homem trabalhador. Então quer dizer que se eu deixar de ser, você deixa de me amar? Você entendeu que toda razão pela qual a gente ama uma pessoa, ela é sempre muito pequena, ela é reducionista. A razão de amar é o amor, meu querido. Então, se isso é verdade, eu também não vou tentar ser a pessoa que um dia eu fui no passado,
Porque essa pessoa você já não ama mais. Tanto que foi embora, não é assim quando o outro deixa a gente? Porque deixou de amar aquela pessoa como era. Então em vez disso, você quer reconciliar, você quer reconquistar o relacionamento. Em vez disso, eu preciso te mostrar que há algo novo que você não conhece. Algo bom que vale a pena você conhecer. Porque o tempo passou, você mudou, eu também mudei. Algo novo e amável pode acontecer. É isso que constrói. Você pode olhar que quando um casal retoma, eles retomam sobre essa perspectiva. Apesar de serem os mesmos, tudo é novo. Quantas vezes no testemunho a gente escutou isso aqui? Graças a Deus que aconteceu o que aconteceu, porque o nosso casamento agora é muito melhor do que era antes. A gente falou de casamento porque é mais grave. Mas aplica tudo isso à sua amizade. É igual. Aplica tudo isso que eu falei para você ao relacionamento com a sua filha, que está distante, com a sua irmã que não fala mais com você. E eu vou te garantir, funciona. Funciona porque é verdadeiro. Funciona porque o outro também tem sede de amor. E se a pessoa que um dia teve que se afastar de você descobre que você de verdade mudou e que você se tornou uma pessoa melhor, ô meu amigo, aí, como diz a palavra, diz assim, ó. Cadê aqui? Se brandiste a espada contra o amigo, não desespere. O retorno é possível. Abriste amargamente a boca diante do amigo, não temas. Pode haver reconciliação. Senhor, nós te pedimos agora a graça da tua palavra para curar os nossos relacionamentos. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é o amor da Trindade, o amor derramado sobre nós, que o teu Espírito Santo venha curar os nossos amores feridos e machucados. Senhor, tem compaixão de nós, que a vida inteira topamos com a realidade das feridas. Tem compaixão de nós que fomos fracos e machucados. E uma vez machucados, aprendemos a machucar as pessoas. Senhor, nós queremos te pedir perdão nesta manhã e pedir perdão a todos aqueles que nós amávamos tanto, e justamente porque amávamos tanto, nós éramos íntimos, nós tínhamos familiaridade, e em nome dessa familiaridade a gente se permitiu desrespeitar a pessoa, tratar mal a pessoa, gritar com a pessoa, porque a gente achava que a pessoa nunca ia se cansar, nunca iria embora, mas foi. E agora, Senhor, essa mágoa, esse vazio, essa tristeza, que só Tu podes curar, derrama sobre nós Teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos já respirando os ares de Pentecostes, sentindo o cheiro do Teu Santo Espírito no ar. Então, por meio dele, Senhor, vem curar o nosso coração e o coração daqueles que nós ferimos. Nós te pedimos, Senhor, derrama sobre nós Teu Santo Espírito.